Oi, 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 oi. Boa tarde, a paz a todos. Esperar mais um pouquinho, ver se entra mais gente. Se não entrar, vou deixar também salvo para a gente poder estar orando. Cacá falou que ia estar entrando, tá no trem. Que Deus te guarde, te proteja, meu irmão. Ligadinho aí com a gente. Deixa eu assinar aqui. Sejam bem-vindos. Bom, falei que os meus filhos que ia estar entrando, mas eles estão alvoroçados ali embaixo, estão estudando, porque tem live com os líderes hoje, estão lá estudando. E eu quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de pararmos um pouquinho para estarmos orando. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Beijos, beijo, minha linda. Seja bem-vinda. Então nós vamos orar, né? Você que pode, Cacá não pôde parar, mas está ali no trem, conectado com a gente. E o motivo de eu entrar aqui, se você quiser mandar o aviãozinho para alguém, faça isso, tá bom? Minha prima linda, né? Que Deus abençoe. Beijo. Tá bom, prima. Eu vou deixar salvo, de repente, por um dia, para quem não pôde acompanhar. Mas se você puder ficar um pouquinho com a gente, prometo não demorar muito, porque eu sei que quem não corre hoje em dia, né? Ai, prima, que saudade, que alegria você aqui nessa tarde. Só assim pra gente se ver, né? Pra gente estar o mais próximo, tá bom? Então, se puder ficar um pouquinho aí com a gente, eu prometo ser bem breve, tá? Tem um tempo, né, que eu não apareço aqui, né? Tô em dívida com as minhas lives às 8 da manhã, né? Mas entendendo também que Deus ele tem um propósito excelente, né? Deus ele tem algo a cumprir nas nossas vidas, tanto no individual quanto no coletivo. E eu glorifico ao Senhor porque existem pessoas que estão conectadas com aquilo que Deus está fazendo, né, no nosso tempo, com aquilo que Ele quer realizar em nós e através de nós. Então, se você quiser mandar para alguém, tá bom? Fique à vontade. Envia aí o aviãozinho, tá bom? Amanda, chama minha irmã, que eu acho que ela esqueceu. Tá bom? Minha mãe. Então, gente, vamos orar. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, você que pode. Não sei se você tá na rua, se tá em casa. Mas se você tiver uma Bíblia ou não tiver com ela aí, anota, é para você meditar mais tarde. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler essa parábola que é muito conhecida. E o intuito dessa live é deixar uma semente no seu coração. Acender um desejo no seu coração de estar na presença do Senhor, de entender que o tempo que estamos vivendo, nós precisamos parar, nós precisamos estar buscando a face do Senhor enquanto nós podemos achar, porque estamos passando por dias muito difíceis, onde você liga a televisão, né? Para quem ainda consegue, eu não consigo mais ligar a TV, né? E muitas coisas têm vindo ao nosso encontro para nos desestabilizar, para nos tirar do objetivo, para nos fazer esquecer do nosso verdadeiro objetivo, do nosso verdadeiro alvo, que é continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, muitas coisas têm vindo para roubar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, mas eu quero acreditar que ainda existem pessoas que estão perseverando, existem pessoas que não estão permitindo que os seus olhos saiam do Senhor. E o intuito dessa live é lançar uma semente no seu coração, lançar um fogo no seu coração e rapidamente orar por você também, tá bom? Então eu quero que você feche os seus olhos nesse primeiro momento. Vamos agradecer ao Senhor, Pai de amor e de misericórdia. Nós te agradecemos por essa tarde, onde nós temos a oportunidade de estar em Tua presença, onde o Senhor nos convoca para estar aqui nessa plataforma, Senhor, diferente de um horário combinado, um horário que nós estávamos acostumados, mas hoje o Senhor me levou a vir aqui às 2 da tarde para estar lançando uma semente, para estar orando por aqueles que estarão aqui
por aqueles também que possivelmente estão trabalhando, estão, Senhor amado, também enfrentando situações difíceis. E nesse momento, Deus, eu quero te pedir, fica aqui conosco nesses minutos que passaremos aqui. Senhor amado, que seja algo consistente, que seja algo profundo. Pai amado, por mais, Senhor amado, rápido que seja a nossa live, que não seja nada superficial, mas que seja algo profundo, algo que seja lançado, Pai, no reino espiritual e que frutifique. Senhor, em nome de Jesus, prepara o nosso coração. Senhor, nós te damos honra, nós te damos glória, Senhor amado, e fica aqui conosco, porque tudo vem de ti e tudo volta para ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, rapidamente, se você puder ficar aqui com a gente um pouquinho, vai ser muito rápido essa live, tá bom? O intuito de lançar uma semente no seu coração. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, vai nos contar uma parábola do juiz iníquo. E nós vamos ver que não é só o juiz que é a peça fundamental da parábola, o ator principal do teatro, mas existe uma outra pessoa que faz parte dessa parábola e que nos ensina muito. Quando Jesus ele conta essa parábola, não foi a primeira nem a última. Jesus ele contou muitas parábolas, ensinando aos ouvintes, à multidão, né? Para muitos era somente uma história, mais uma história de Jesus, mas para os discípulos, aqueles que se aproximavam de Jesus, aqueles que estavam perto, aqueles que não só estavam esperando o popstar do momento aparecer, esperando mais uma história, mas os discípulos que participavam do reino, que tinham a ideia, que tinham a noção de que estavam servindo ao rei e que esse rei pertencia a um reino, né? E esse rei constantemente falava desse reino. Então, Jesus estava ensinando para os discípulos uma chave. Jesus estava ensinando para os discípulos uma porta que eles precisavam entrar. Então, toda a parábola era algo que Jesus trazia de consistência para a intimidade do discípulo, para a vida, para a prática do discípulo. E aqui, ao falar no capítulo 18, mais uma parábola Jesus trazendo, ele conta essa história. Eu quero ler com você rapidamente, até o verso 8. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, eu acredito que você já leu essa parábola ou já ouviu falar sobre ela. Nós estamos aqui diante de algo que Jesus estava ensinando. Repito, não era mais uma história, não era mais um conto de Jesus, mas era uma realidade que ele queria trazer para os discípulos. Era um estilo de vida que ele queria trazer para aqueles que seguiam o Mestre. E ao relatar essa parábola, Jesus nos ensina algo muito interessante. Ele nos ensina a respeito da oração. Ele inicia a parábola dizendo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa tarde. Você está satisfeito? Você está satisfeita com a sua vida de oração? Será que você pode dizer que você tem adentrado nesse lugar, que você tem adentrado nesse esconderijo
onde você pode sim ter uma vida prática, uma vida constante de oração? Será que você é uma pessoa que, por mais que as dificuldades venham, que por mais que as situações difíceis cheguem até você, você permanece no lugar da oração, ou facilmente você é retirado desse lugar quando alguma coisa acontece? Quando nós olhamos para essa parábola, nós vamos ver o ensino de Jesus. Nós vamos primeiro, Jesus nos ensinando que a oração precisa fazer parte da vida do discípulo. A oração, ela não pode se ausentar da vida do discípulo. Nós vamos ver que agora Jesus ensinando que o discípulo, ele precisa orar. O discípulo, você vai ver que não é só essa parábola que ele fala de oração, outras parábolas ele vai falar, a seguinte ele vai falar sobre isso. E nós vamos ver que Jesus estava ensinando algo prático aos discípulos. Ele estava dizendo, olha, vocês precisam orar. A oração, ela precisa ser fixa na vida de vocês, ela precisa ser algo prático, não pode ser algo uma vez ou outra. Tem que ser algo todo dia, toda noite. Ele diz isso nos versículos mais à frente. E ele vai dizer, a oração precisa fazer parte da vida do discípulo, mas também nunca desfalecer. Gente, vamos ser sinceros aqui nessa tarde, rapidamente. Quantas das vezes uma notícia vem até nós e em vez de ou uma situação difícil vem ao nosso encontro, em vez de nós intensificarmos o nosso lugar de oração, a nossa prática de oração, nós muitas das vezes regredimos, nós retornamos, nós não avançamos no momento de oração. Quando deveríamos avançar, é o momento que nós estamos retrocedendo. Jesus nos ensina algo muito importante, nós precisamos orar, mas a oração ela precisa ter uma constância. A oração ela precisa ser praticada constantemente. Nós não podemos desfalecer. Deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre nós teremos vontade de orar. Mas isso não significa que nós não devamos orar. Isso não significa que nós não devemos estar nesse lugar de oração, estar nesse lugar de busca ao Senhor, mesmo sem vontade. Jesus aqui não diz que nós devemos orar somente com vontade. Ele diz que nós precisamos orar sempre e nunca desfalecer. Eu não sei se a tua vida de oração está boa, mas a minha vida pode melhorar, a minha prática de oração pode melhorar. Se você, assim como eu, tem encontrado dificuldade na oração, ou de repente está insatisfeito, né, com a sua vida de oração, eu quero lançar uma semente para o teu coração. Aqui Jesus ele relata a história de um juiz que não temia nem a Deus e nem aos homens. Era um juiz perverso, era um juiz ruim. Um juiz que de repente trabalhava para receber, né, o benefício no fim do mês, um juiz que trabalhava só para receber, né, o seu sustento, mas um juiz que não trabalhava por amor. E aqui Jesus dizendo, se esse juiz, mesmo não trabalhando por amor, deu àquela mulher que tanto insistiu o que ela pedia, que dirá eu, o Deus de vocês, o Pai de vocês, que dou todas as coisas que você precisa. E aí ele vai dizer algo, uma chave aqui pra gente. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, é uma chave. Jesus estava dizendo, orar constantemente, orar sem cessar, de dia e de noite, uma vida de oração. E uma última chave que eu quero deixar pro teu coração, que eu falei que ia ser rápido, já estou me estendendo. Mas o verso 8 também tem uma chave, ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele virá quando o filho chamar, quando o escolhido chamar. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus também nos informa que nos fins dos tempos, a fé vai diminuir. Nós vamos ver que Jesus ele declara, será que eu vou achar essa fé dessa mulher, essa insistência, esse orar sempre, esse nunca desfalecer, será que eu vou achar pessoas desse perfil nos últimos dias? E queridos, eu não sei você, a palavra ela precisa penetrar no nosso coração. A palavra ela precisa nos rasgar de dentro para fora. Então todas as vezes que você lê as escrituras, você precisa ser rasgado, você precisa ser virado do avesso. Então não sei você, todas as vezes que eu leio essa passagem, Deus falou ao meu coração,
Será que ele achará em mim essa fé? Será que eu terei o perfil da pessoa que ora sempre e nunca desfaleço? Ou será que, por outro lado, eu serei a pessoa dos últimos dias, que ele não vai achar fé? Queridos, eu quero lançar essa semente no teu coração. Eu quero te abençoar nessa tarde. Eu quero declarar sobre você, mesmo que as situações difíceis queiram te roubar desse lugar de intimidade, queiram te tirar dessa vida prática de oração, eu quero lançar uma semente nessa tarde para você. Volte para esse lugar. Volte para esse lugar que você nunca deveria ter saído, no lugar da oração, do lugar onde você está dia e noite oferecendo incenso ao Senhor, dia e noite intercedendo pela sua vida, dia e noite intercedendo pelas situações. E deixa eu te dizer, queridos, às vezes nós perdemos um momento pela manhã. Hoje, por exemplo, eu fiz o meu devocional muito rápido, mas isso não significa que no restante do dia eu não posso me aproximar do Senhor. Isso não significa que até o fim do dia eu não possa chegar nesse lugar de encontro, nesse lugar onde Ele está me esperando, onde Ele não desiste de mim nem de você. Então, querido, se você hoje não se prostrou diante do Senhor, não orou, e quando eu digo orar, fica muito solto para algumas pessoas, mas eu quero centralizar isso no teu coração. Querido, quando nós oramos, quando nós falamos de oração, literalmente é orar aquilo que está no coração de Deus. Porque a palavra vai dizer, as escrituras nos declaram que nós não sabemos orar. Então, se o Espírito não orar por nós, nós nunca saberemos o que orar. Nós oraremos somente em cima das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente deseja. E não é isso, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco, sabe? Aquele relacionamento que você entrega, aquele relacionamento que você pede. Não, o relacionamento que Deus quer conosco não é um relacionamento de interesse, mas é um relacionamento de intimidade, de contar o passo a passo do seu dia, de contar, de te preparar para as coisas que estão para acontecer na tua vida. Esse é o Deus de relacionamento e esse é o Deus que quer se relacionar com você. Eu quero orar por você nessa tarde. Se você puder fechar os teus olhos, ou se você, estiver como meu irmão Cacá no trem, amém, se ligue no Senhor nesse momento. E eu quero lançar essa semente. Se você ainda não esteve nesse lugar, o dia ainda não acabou. Não se permita passar um dia sem orar, sem clamar ao Senhor, sem perguntar para Ele: Deus, o que Tu queres de mim? Deus, qual é o Teu plano? Qual é a minha vocação? Porque deixa eu te lembrar de uma coisa, você tem um propósito. E quando você está longe desse propósito, você se encontra perdido. Você se encontra em trevas. Você se encontra na escuridão, assim como aquele que está lá fora ainda não teve encontro com Jesus. Sabe, queridos, tem muitos que estão congregando, tem muitos que estão num ambiente de comunhão, num ambiente de unidade, mas ainda não se encontraram em Deus. Eu não sei se você é essa pessoa, mas eu quero lançar essa semente no teu coração. Volte-se para esse lugar. O lugar da oração, o lugar da prostração, o lugar onde você não tem justificativa. Sabe, aquela coisa que a gente sempre tem na ponta da língua. Ah, eu não fiz isso, eu não estive diante do Senhor. Ah, eu não orei porque aconteceu tanta coisa. Sabe, esse tanto de justificativa que a gente tem na ponta da língua. A gente precisa estar nesse lugar onde os nossos argumentos acabam. Onde as nossas justificativas, elas não tem, a gente não tem mais justificativa nesse lugar, quando nós nos encontramos nesse lugar de prostração, nesse lugar de rendição. Rendição é justamente isso, quando eu paro de argumentar, quando não há mais argumentos, quando não há mais justificativa. Amém? Eu quero orar por você nessa tarde. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que quando Jesus vier, Ele encontre essa fé em você. Ele encontre essa fé em nós. Uma fé que não desiste. Uma fé que os ventos podem soprarem. Que a chuva pode cair sobre a nossa casa. Uma fé onde os rios podem transbordarem. Mas a casa ela não vai sair da sua estrutura, porque a estrutura dela está solidificada, está fortalecida no Senhor. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Pai de amor, nós oramos nessa tarde, nós paramos tudo para orar. Pai, a nossa vida ela não tem sentido
se nós não estivermos em conexão com o Senhor. A nossa vida ela não tem razão se nós não estivermos nesse lugar onde o Senhor nos encontra e onde o Senhor encontra a liberdade de dizer para nós aquilo que o Senhor quer realizar ainda em nós e através de nós. Senhor, eu quero orar, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui nessa tarde. Eu quero orar, Senhor, pelos nossos encontros que teremos daqui por diante, porque a nossa vida está em Tuas mãos e é o Senhor quem faz. Senhor, eu quero orar por aqueles que têm encontrado dificuldade de estarem nesse lugar constante de oração. Eu quero orar por aqueles que se encontram em dificuldade de estarem nesse lugar de rendição, onde as justificativas acabam, onde os argumentos acabam e só restam, Senhor, a Tua voz a nos conduzir. Pai, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã, que não tem conseguido ter uma vida de oração constante. Até oram quando estão lavando a louça, oram quando acordam, oram enquanto estão se alimentando, oram ao levantar, oram ao dormir. Senhor, e só fica nessa oração de agradecimento, nessa oração onde nós nos rendemos ao Senhor, e isso também é muito importante. Mas, Pai, nos leva a alcançar um nível maior. Nos leva a subir mais um degrau de intimidade com o Senhor. Nos leva a experimentar um tipo de fé que ainda não experimentamos nestes dias. Nos leva a alcançar, Senhor, a plenitude que há em Ti. Nos tira do raso. Nos tira daquilo que limita a nossa visão. Nos leva a alcançar, ó Pai, aquilo que já está estabelecido no Senhor, aquilo que já está preparado para nós antes mesmo da fundação do mundo. Pai, eu oro por aqueles, ó Deus, que não conseguem ter uma vida constante de oração, que oram por vezes, oram somente quando são convocados, oram somente quando há algo específico a te pedir, há uma inquietação. Pai, mas leva-nos nesse lugar até mesmo sem vontade. Não é todo dia que nós temos vontade de orar, não é todo dia que nós acordamos bem ao ponto de estarmos prostrados, não. Mas o Senhor faz-nos estar nesse lugar mesmo sem vontade. Faz-nos, Senhor amado, nos render a nossa vontade a Ti. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, por aqueles que não têm conseguido orar aquilo que está no Teu coração. Sim, existe um tipo de oração que lhe agrada, existe um tipo de fala que te atrai. Ah, Espírito Santo, nos leva, nos ensina a orar. Nos ensina a verbalizar aquilo que o Espírito traz para nós, aquilo que o céu já falou, aquilo que o céu já liberou, que possamos, Pai, trazer para a realidade da terra. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a ter uma vida constante de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que têm encontrado desânimos na caminhada, aqueles que têm perdido as suas forças. A Tua palavra nos declara que o Senhor é aquele que renova as nossas forças, que recobre o ânimo daquele que está sem vigor. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós nessa tarde. Senhor, toca-nos como só o Senhor sabe tocar, guia-nos como só o Senhor sabe guiar, orienta-nos na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade que nos limpa, que nos aperfeiçoa, que nos amadurece. Então faz isso nessa tarde, Senhor. Eu oro, Pai, por cada um que está aqui nessa tarde. Eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, que tem, Senhor, se sentido pressionado pelas circunstâncias. Ah, Espírito Santo, aqueles que estão, Senhor, se sentindo literalmente presos. O Senhor veio para dar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por aqueles que estão opressivos nesta hora, oprimidos nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu tenho aprendido com o Senhor que a opressão é sofrer por algo que não deveríamos sofrer mais.
Pai, em nome de Jesus, se temos sofrido por algo que não deveríamos mais sofrer, estamos oprimidos, Pai, em nome de Jesus, traga soltura, traga liberdade, traga, Senhor, abertura às prisões nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, libere os céus para nós, libere, Senhor, as chaves que abrem as portas das nossas prisões, libera, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, as mentes que estão cativas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha soprar agora o teu vento, Senhor, e limpar toda a bagunça existente na mente, toda a desordem, Deus, dos nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, traga-nos um equilíbrio, traga-nos ordem nesse dia, Senhor. Pai, toca no nosso coração tudo aquilo que vem para mexer na nossa estrutura emocional, tudo aquilo que vem para abalar a nossa emoção. Pai, em nome de Jesus, traga estabilidade agora nesse dia. Pai, nós liberamos agora, Senhor, traga estabilidade para o meu irmão, traga estabilidade para a minha irmã. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, toca, Espírito Santo. A tua presença é real em nosso meio. É a tua presença que nos conduz a esse lugar do encontro, nesse lugar onde o Senhor não sai. Deus, desse lugar onde o Senhor permanece. Deus, o Senhor não se abala pela nossa fragilidade, pelo contrário, o Senhor é atraído por ela, o Senhor é atraído pelas nossas debilidades, Senhor. Nesse dia vem e nos encontra, é através das nossas fraquezas que o seu poder se aperfeiçoa. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos ao Senhor as nossas fragilidades, nós rendemos para o Senhor as nossas debilidades. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos a orar sempre, a nunca desfalecer, a ter uma fé que o Senhor quer achar nos últimos dias, uma fé que insiste, uma fé que persiste, uma fé que não desiste com facilidade, mas uma fé que esteja ancorada no Senhor. Fé, quando nós falamos de fé, quando nós falamos de experiência contigo, nós falamos de coisas invisíveis. Senhor, tira-nos do natural, tira-nos, ó Deus, leva-nos a alcançar, leva-nos, ó Deus, trazer o invisível para o visível. Ajuda-nos a trazer o espiritual para o material, porque somos esses seres espirituais. Não é o contrário, Jesus, nós não vamos espiritualizar o material. Jesus, nós vamos trazer aquilo que é teu, Jesus, nós vamos trazer aquilo que já está estabelecido. Pai, em nome de Jesus, toca-nos, ó Deus, e leva-nos a alcançar aquilo que está em ti. Nós chamamos a existência aquilo que não existe como se fosse. Em nome de Jesus, ó Pai, todo coração que esteja palpitando, Pai, em ritmo, Deus, desacelerado, Deus, em nome de Jesus, traga agora o ritmo correto. Pai, toda mente que esteja confusa, Pai, traga agora a sanidade, a estabilidade, a saúde, Senhor, em nome de Jesus. Estabiliza-nos, Deus, em nome de Jesus. Ache em nós uma fé, que te atraia, um coração quebrantado que o Senhor não rejeita. Em nome de Jesus, nos leva a te conhecer melhor, Jesus. Nós não te conhecemos o suficiente, tudo tem nos abalado, tudo tem nos fragilizado. Senhor, leva-nos a esse lugar onde encontramos a torre forte, onde somos fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo a cada vida. Obrigado por essa tarde onde podemos te encontrar. Obrigado, Senhor, por esse momento de clamor, esse momento de oração, onde o Senhor vem e nos encontra, onde o Senhor vem e nos orienta, onde o Senhor vem e fixa os nossos pés em ti. Onde o Senhor ergue as nossas mãos e fortalece, onde o Senhor fixa os nossos pés, os nossos joelhos trôpegos. Em nome de Jesus, onde o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. Esse lugar onde somos completos em ti, Jesus. Obrigado, porque em ti somos completos. Em ti não há falta, em ti não há carência. Obrigado, Jesus, por essa tarde. Que o Senhor encontre a cada um
Que o Senhor visite, entre, Senhor, em cada lar, em cada coração. Continue falando conosco nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, encontre liberdade em nós para, Deus, a qualquer momento que o Senhor sinalizar e chamar, a gente parar tudo e vir para esse lugar de encontro. Onde estivermos, ó Deus, sem pestanejar, sem retroceder, mas avançando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Ô glória, que Deus te abençoe. E queridos, não fique somente com isso, sabe? Eu não sei, eu tenho buscado muito em Deus para que Deus entre por essa plataforma através da minha vida. Eu sei que muita gente tem feito isso. E de verdade eu não quero ser mais eu não quero fazer porque todo mundo está fazendo, mas entendendo um propósito. Então, aguarde, porque temos novidades daqui para frente, tá bom? E que você esteja totalmente incomodado com o seu lugar de oração. Que todos os dias você esteja inquieto por mais de Deus, inquieto, sabe? Entrou nesse lugar de oração e dizer, não, ainda tem mais, sabe? Essa procura, que isso queime no teu coração, que você procure a cada dia mais do Senhor. Eu quero mais, porque Ele é a fonte inesgotável. Aleluia, Ele é aquele que mata a nossa sede, Ele é aquele que sacia a nossa fome. Então receba do Senhor nessa tarde, que Deus te abençoe. Beijo, Neide, também te amo. A todos vocês que ficaram, eu vou ver se eu deixo salvo um pouquinho, tá bom? Até amanhã e vamos ver, tá bom? O que Deus tem pra nós, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe teu dia. Para tudo e ora, tá bom? Não espera um momento específico. Se você estiver fazendo alguma coisa, deixa a louça lá, deixa a roupa lá, sabe? Vai ao banheiro, algum lugar, mas quando Deus te convocar, esteja pronto para ouvir e verbalizar aquilo que Ele quer, tá bom? Um beijo, te amo, Nice, também. Que Deus abençoe, gente. Tchau, tchau, boa tarde, fiquem com Deus.